Olá, eu sou Marconi Hediger, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. Hoje eu vou mostrar de maneira simples e direta como fazer a perspectiva, como desenhar uma casa moderna e simples. Fique ligado! Se você é serralheiro, mestre de obras, torneiro mecânico ou mesmo um empreiteiro, talvez você já tenha precisado de interpretar um desenho técnico que teve dificuldade. Você pode resolver o seu problema, ganhar mais e prestar um serviço melhor para o seu cliente fazendo um curso de desenho técnico comigo. Acesse aí www.eudesenhando.com.br. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontrará um link que te dará acesso ao nosso canal do Telegram, onde eu coloco dicas exclusivas. Você também pode fazer uma aula totalmente gratuita, além de baixar o nosso material de desenho técnico. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos desenhar uma casa com um telhado moderno, um telhado embutido, tá? E eu vou aproveitar para falar de uma coisa. A gente vai fazer um desenho com 2 pontos de fuga e a gente vai fazer o ponto de fuga fora do papel. Mas isso existe, professor? Claro que existe, né? Quanto mais distante o ponto de fuga está do elemento, quer dizer que menos distorção vai ter. Isso tem a ver com o tipo de lente que fotografa, né? O que seria isso, né? Se você usar uma máquina fotográfica com uma lente, por exemplo, de 18 milímetros, ela vai ter uma perspectiva mais distorcida, o ponto de fuga vai estar mais próximo. Isso é usado mais para cômodos pequenos. Uma lente de 130 milímetros, 200, ela vai aproximar o objeto e vai dar menos distorção. E uma lente que seria equivalente ao olho humano seria uma lente de 50 milímetros. Então quem trabalha com fotografia conhece isso. E eu quero fazer um desenho que tenha um pouco menos de distorção. Então é muito comum a gente colocar o ponto de fuga aqui dentro do papel por uma questão de facilidade, mas ele vai ficar fora. Para não ficar rabiscando na mesa e eu poder girar, eu vou emendar então 3 folhas. Você pode fazer igual eu estou fazendo aqui. Então você vai pegar 3 folhas A4. O nosso desenho final vai ser feito apenas em uma folha, tá? E vamos emendar essas folhas. Muito bem, então a gente vai desenhar apenas nessa folha do meio, tá? Aqui é apenas para a gente marcar o ponto de fuga. Vamos começar traçando a nossa linha de horizonte, que vai estar 8,5 centímetros em relação à base do papel. Marque 2 pontos e trace a sua linha. Nós vamos desenhar 2 pontos de fuga, sendo que o da esquerda vai estar a 1,5 centímetros depois do fim da folha. E o da direita a 19 centímetros. Então aqui a gente vai ter o ponto de fuga 1 e aqui a gente vai ter o ponto de fuga 2. O que a gente quer fazer primeiro é como se fosse uma caixa que vai ser a parte principal do primeiro piso da casa. Então a 11,5 centímetros em relação ao início do papel, vamos marcar aqui um ponto, vou marcar outro aqui para garantir que está vertical. E aqui nós vamos fazer 2 medidas. A gente vai começar a 3 centímetros, né? Eu alinhei aqui, ó. Então aqui a 3 centímetros, a gente vai desenhar 9 centímetros. Então vai vir até 12. Então essa aqui vai ser a altura, por assim dizer, da nossa casa, tá? Do seu primeiro pavimento. Agora nós vamos ligar este ponto a este ponto de fuga e este ponto a este ponto de fuga. Então agora a gente vai fazer o limite, né, desse bloco do primeiro pavimento da casa. Então aqui a gente vai colocar 8 centímetros em relação à lateral do papel e 5 centímetros em relação à lateral direita. Vamos construir agora, né, através do desenho, um segundo andar aqui em cima. Para isso a gente vai fazer 13,5 centímetros aqui em relação a essa lateral. A gente vai traçar uma linha vertical. Para que você consiga fazer essa linha vertical sem ter que fazer 2 medidas, né, você pode medir assim, ó, 13,5, 13,5, aqui e aqui, e fazer uma linha desse jeito. A outra forma de fazer isso, né, é você posicionar a régua e ter como referência essa lateral aqui, ó, do papel, e ver se ela tá legal, tá? Legal. Então o andar superior ele vai ter o mesmo comprimento do andar inferior. Então eu vou simplesmente alinhar a régua aqui, desenhar para cima aqui, tá? Agora, qual será a altura final do andar superior? Vamos colocar 5,5 centímetros a partir desse ponto.
E agora a gente vai ligar esse ponto ao ponto de fuga. Vamos desenhar até o final. E a gente fechou aqui o segundo andar. Agora, para saber o comprimento aqui, que seria da parte superior da casa, a gente tem que fazer uma transferência de pontos, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar a régua aqui e eu vou traçar de leve essa parte de trás que eu não vejo, né? Que seria a parte de trás aqui, ó, tá? E agora eu vou chegar a esse ponto até aqui. Para fazer isso, eu uso o ponto de fuga direito. E esse ponto eu vou transferir para cá, ó. Então essa largura aqui equivale à largura total do andar superior. E aqui é a mesma coisa, né? Eu vou transferir esse ponto para cá, ligando pelo ponto de fuga. Então já temos aqui um rabisco básico, né? O andar inferior, o andar superior. Você pode ir apagando o desenho à medida que você vai fazendo, pode deixar para apagar no final, tá? Para efeito do vídeo aqui, eu prefiro ir apagando aos poucos. Agora nós vamos começar a adicionar elementos aqui para a casa parecer mais real, tá? Vamos imaginar que ela tem aqui uma chaminé quadrada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai cruzar esses pontos, esse vértice com esse e esse com esse, para achar o meio dessa face. Lembrando que, como isso é uma perspectiva, o meio não vai ser a metade da distância exata, tá? Então esse aqui seria o meio. Observe que aqui, ó, tem mais espaço do que aqui. Eu vou transferir esse ponto aqui para baixo. E o que nós vamos fazer aqui é marcar 3 centímetros e depois 5 centímetros. Vamos trazer a linha um pouquinho para fora. E aqui, mais ou menos nessa altura, vamos entender que é o tanto que a chaminé vai pronunciar para fora da casa, tá? Vou fazer uma linha vertical aqui. Essa seria a face lateral. Como esse seria o comprimento, eu vou marcar, fazer uma transferência de pontos, né, daqui para cá, para marcar o limite, o fim dela. Vou colocar uma altura mais ou menos assim e vou ligar ao ponto de fuga. Lembrando que aqui a gente está fazendo um desenho mais livre, então não tem uma obrigação de pegar as medidas exatas, né? Uma criação de uma proporção. Eu passo a medida para você, principalmente quando a gente está começando. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade e as medidas ajudam a começar o processo. Mas é importante que você vá treinando e fazendo por conta própria. Para ficar mais legal, vamos imaginar que essa chaminé avança um pouco aqui para dentro, acho que vai ficar legal. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar esse ponto aqui e vou entrar com ela um pouquinho para dentro. E aqui eu vou descer aqui, ó, para dar mais volume para ela. Aqui não vai ter esse trechinho de linha, né? Vamos fazer assim. Essa linha aqui eu vou apagar para ficar mais claro aqui, para já ter uma ideia de como é que ficaria a volumetria da casa. Legal! Agora você já entendeu que tem um ponto de fuga aqui e outro aqui, né? Para que o vídeo fique mais legal, eu vou aproximar um pouquinho do desenho final. Então toda vez que eu movimentar a régua nesse sentido, você sabe que está indo para o ponto de fuga da direita e aqui no ponto de fuga para a esquerda, tá? Se você não entende o que é ponto de fuga, o que é linha de horizonte, os conceitos básicos de perspectiva, você pode acessar aí os meus vídeos no YouTube. Ou se você quiser fazer um curso de desenho técnico comigo, de AutoCAD, de SketchUp, você pode contar com o meu suporte direto, né? O meu curso tem esse diferencial, eu realmente presto um suporte para o aluno. Acesse aí eudesenhando.com.br. E caso você deseje, você também pode comprar o meu livro, está o link aí embaixo, ou acesse o meu site, marconi.com.br. Vamos finalizar o andar superior, mais ou menos nessa distância, não precisa ser muito exato, tá? Aqui, ó, vamos marcar esse ponto e vamos marcar um ponto aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha que seria referente ao telhado embutido. E aqui uma linha vertical. E esse ponto vai ligar ao ponto de fuga direito. Aqui nós vamos ligar também ao ponto de fuga direito, tá? Para fazer o que seria a profundidade aqui da parede. Vou fazer uma linha aqui agora. Vertical. Aqui vai ligar ao ponto da esquerda.
Vamos fazer um pouquinho para dentro aqui também. E aqui vamos descer uma linha. Para fazer um pouquinho de volumetria, né? Vamos pensar que existe aqui um madeirado horizontal, funcionando como o brising da casa também. Vamos fazer pequenas marcações, que seriam a largura da madeira, mais ou menos equidistantes. E vamos ligar tudo ao ponto de fuga. Para dar um efeito mais ou menos de madeira, você pode desenhar os veios, né? Uma linha mais fraquinha. Vou deixar a marcação aqui, depois, quando eu passar a caneta, vai ficar melhor. Vou fazer a mesma coisa aqui na direita. Vou fazer aqui uma espessura, né, da madeira. Também vamos desenhar os veios. Aqui eu vou fazer uma pequena coluna de sustentação do canto. E aqui vamos imaginar que existe vidro, né? Então observe que à medida que a gente adiciona detalhes, o seu desenho vai ficando mais bacana, mais interessante, vai se aproximando do real, tá? Aqui nós queremos adicionar janelas também, então vamos marcar aqui mais ou menos 2 centímetros, mais ou menos aqui uns 4 centímetros, seria a altura da nossa janela. Ela é relativamente mais baixa, porque aqui teria o guarda-corpo, né, da parte de cima, a gente vai pensar que é aqui de tijolo mesmo, tá? Vou ligar esses pontos, e eu vou chegar até o final, mas com traço mais leve, depois eu vou usar essa referência aqui para fazer uma varanda. Desenhar aqui uma coluna de canto. E eu vou pensar aqui que a janela é um pouco para dentro, né? Vou fazer uma linha aqui, ó. Que vai dar para ver um pouquinho do guarda-corpo, né? A janela, na verdade, vai estar aqui. Aqui em cima já não dá para ver. Aqui a estrutura dela. Vamos fazer aqui uns 4 centímetros, mais ou menos, o limite da janela, e desenhar uma linha vertical. Aqui a mesma coisa. Uma linha que seria a espessura da parede, né? No sentido contrário, marcando aqui. Veja que bacana, né? Já está pegando uma forma. Uma das dicas bem importantes para o desenho ficar interessante é colocar mais elementos, não ficar muito seco, né, com poucos elementos. Então eu vou desenhar aqui outras coisas, tá? Então essa janela ela existe aqui, mas eu vou fazer como se ela existisse do lado de cá também. Vai ficar só um pouquinho, só um detalhe, mas é isso que traz riqueza para o desenho. Vou continuar a linha aqui. E aqui ela seria um pouquinho embutida para dentro de vidro, né? Então eu vou fazer apenas uma linha aqui, ó. E vou apagar esse cantinho. É uma coisa simples, mas isso vai trazendo riqueza para o seu trabalho. Agora eu quero pensar que aqui tem um muro de pedra à direita, então eu vou pensar que esse muro está um pouquinho para dentro, né? Vou pensar mais ou menos dessa altura aqui, um muro talvez de vizinho, ou mesmo alguma outra volumetria da casa.
Se você pensa que é pedra, você pode ir desenhando as pedras aqui, sempre mais ou menos em perspectiva, tá? Esse é aquele famoso momento de paciência. Bom, legal. Feito aqui o nosso muro de pedra, vamos dar continuidade, né? E seria interessante que a gente tivesse aqui uma varanda aqui na esquerda, tá? Então, se a gente tiver uma varanda, a gente vai ter aqui um tipo de pavimentação. Então, vamos marcar aqui uma altura. Então, vamos marcar uma distância a partir desse vértice, mais ou menos desse tantinho aqui. E vamos colocar um piso aqui, tá? Então, vai ter uma alturinha aqui, coisa mínima, né? Fazer coisa de 2, 3 milímetros. Eu vou transferir esse ponto para lá. Eu já vou apagar essa parte de baixo que a gente não vai ver. Vamos ligar agora aqui ao ponto de fuga. E vamos considerar que essa varanda, ela termina em coisa de uns 3,5 cm aqui, mais ou menos nesse ponto, tá? Assim eu vou conseguir calcular essa inclinação aqui, ó. A perspectiva para a direita, né? Fazendo uma linha vertical aqui agora, a gente pode desenhar nesse sentido. Bom, muito bem. O que eu quero fazer aqui agora é uma espécie de um retângulo simples que depois eu vou, entre aspas, cavar os elementos de arquitetura, tá? Então nós temos aqui a nossa varanda, aqui a gente tem uma parede que eu vou fazer uma porta ainda. Então eu vou subir uma linha aqui, ó, nesse cantinho, e ela vai estar na mesma altura que esse ponto, né? Então eu vou trazer esse ponto para o ponto de fuga, e essa aqui vai ser a altura da minha varanda. Aqui eu vou desenhar primeiro uma porta, e essa varanda vai dar proteção para essa porta. Você pode colocar uns 2,5 mais ou menos aqui de largura, né? Essa aqui vai ser a nossa porta. Eu vou fazer uma varanda diferente, tá? Vou fazer como se fosse, na verdade, só uma proteção de sol. Vou deixar ela da altura da porta, acho que vai ficar melhor. Vou apagar aqui um pouquinho. A porta continua aqui, né? Então a gente vai fazer da mesma altura. Aqui quase que vai ficar uma linha reta, né? Nossa varanda vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu vou começar a varanda nesse ponto. Onde ela começa aqui? Eu vou ligar esse ponto ao ponto de fuga. Ó, vou transferir o ponto, tá vendo? Agora eu vou fazer uma linha para cima, vertical, né? E esse ponto eu vou ligar ao ponto de fuga da esquerda. Então minha altura aqui vai ser na frente, vai ser essa, tá? Aqui vai ficar praticamente uma linha reta, né? Nesse ponto aqui. Bom, muito bem. Vamos fazer aqui uma parede de pedra também. Não precisa de preocupar muito com a largura, vou transferir esse ponto para a direita. Aqui vamos desenhar uma coluna. E aqui uma madeira dando estrutura. Vou transferir esse ponto para cá e vou ligar esse ponto ao ponto de fuga aqui, ó, para ter a mesma altura, tá? Depois aqui em cima, porque ele tem a mesma altura final aqui. Aqui eu vou consertar porque deu alguma diferencinha de medida aqui. Não tem problema, tá? Legal. Aqui vamos fazer uma reentrânciazinha da porta. Seria a largura da parede, né? Isso vai trazer uma noção mais de verdade para o nosso desenho, né? Mais próximo do real. Vamos dividir aqui em faixas. Nessa paredinha que a gente desenhou aqui no fundo, seria uma paredinha de pedra, vou fazer uma largura aqui e colocar algumas prateleiras. Isso aqui no início parece um pouco confuso, mas depois o desenho vai se mostrando aqui pra gente, né? Vou fazer uma prateleira de plantas. Então primeiro vamos colocar as pedras. E aqui vamos imaginar que seja uma estrutura de madeira, né? Vamos fazer aqui um veio também. Aqui, para o desenho ficar ainda um pouco melhor, a gente pode fazer algumas coisinhas, né? Colocar piso, enfim, fazer
milhares de coisas, mas a ideia aqui era mostrar como que a gente faz a perspectiva. Lembrando que esse aqui é um canal que não é voltado tanto para o desenho ilustrativo, sim para o desenho técnico. Então para que eu ia fazer um desenho desse? Para explicar para o meu cliente a ideia, né? O que eu proponho. E a ideia era, claro, fazer mais à mão, livre, mais rápido, para ir conversando com o cliente dinamicamente, né? Isso facilita bastante o projeto, tá? Se você quiser, você pode fazer outros elementos, né? Colocar aqui mais linhas verticais aqui na chaminé, colocar um acabamento de piso aqui, né? Como se fosse aqui um piso de pedra também, uma pedra mais quadradinha, né? Você pode ir fazendo essas coisas, né? Tudo isso vai trazer mais detalhes e mais realidade para o seu desenho. Claro que você tem que entender que a marcação de um piso vai ser sempre mais leve, por exemplo, né, do que uma marcação de um vértice, né, no caso, do que uma marcação de um limite da sua construção, tá? Então, para ficar mais claro aqui para você, eu vou só reforçar aqui com uma caneta nanquim para a gente ver como é que fica o resultado final e dar uma apagada. Você pode também desenhar árvores e isso tudo vai trazendo outros elementos, né? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Tenha entendido por que a gente tem um ponto de fuga fora do desenho. Você vê que o desenho fica com a distorção menor, né? As linhas se inclinam menos, uma técnica um pouquinho diferente e fica mais perto do que a gente enxerga, tá? Um grande abraço para você, espero vê-lo aí no próximo vídeo.